Título 7º. Do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 8º. Da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes compete, de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9º. Do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10. Do penhor, da hipoteca e da antecrese. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, antecrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em antecrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, antecrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, antecrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia. Inciso 1º. O valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo. Inciso 2º. Prazo fixado para pagamento. Inciso 3º. A taxa dos juros, se houver. Inciso 4º. Bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida. Inciso 1º. Se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir.
Inciso 2º, se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3º, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4º, se perecer o bem dado em garantia, e não for substituído. 5º, se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4º e 5º, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento, ou a desapropriação, recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore, ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas quotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando, escutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.